Continuando, entidade de atendimento, parte 2. Eu vou ler de novo o anterior, que eu já li. O dirigente de entidade que desenvolve o programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião para todos os efeitos de direito. Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar institucional remeterão à autoridade judiciária, o juiz, no máximo a cada 6 meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido em sua família para fins de reavaliação. Os entes federativos, por intermédio do Poder Executivo e Judiciário, promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programa de acolhimento institucional destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. Então, de novo, os entes federados, por intermédio dos poderes executivos e judiciário, promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente no programa de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. De novo, os entes federados, por intermédio do Executivo e do Judiciário, promoverão conjuntamente e permanente qualificação dos profissionais que atuam diretamente e indiretamente em programas de acolhimento institucional destinado à colocação familiar de criança e adolescente, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. Super legal, não vejo a hora de participar desses cursos. Salvo determinação em contrário da autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvam o programa de acolhimento familiar ou institucional, se necessário com o auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, estimularão o contato da criança ou adolescente com os seus pais e parentes em cumprimento ao disposto no inciso 1 e 8º deste artigo. Então, salvo determinação em contrário do juiz competente, as autoridades da autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar institucional, o abrigo, se necessário com o auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos da assistência social, estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes. Vão estimular o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes, em cumprimento ao disposto no inciso 1 e 8º, tá? As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta lei. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos. Essas entidades de abrigo, de entidade de acolhimento de programa familiar ou institucional, somente pode receber dinheiro público, recursos públicos, se comprovado o atendimento dos princípios e das exigências e finalidades desta lei. O descumprimento das disposições desta lei pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de acolhimento familiar institucional é causa de sua destituição, é óbvio, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade civil e criminal. Então, o descumprimento das disposições desta lei pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de acolhimento familiar institucional é causa de sua destituição sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal. Descumpriu os requisitos dessa lei, né? Esse dirigente vai ser destituído e ainda vai ser analisada sua responsabilidade civil, administrativa e criminal. Quando se tratar de criança de 0 a 3 anos de idade, 0 a 3, em acolhimento institucional, deve-se especial atenção à atuação de educadores de referências estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto, como prioritárias, de afeto, como prioritária. As entidades que mantêm um programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes, isso aqui cai na VUNESP, vamos ler de novo.
As entidades que mantengan programas de acolhimento institucional poderán excepcionalmente, en carácter de urgencia, acolher a criancinhos ou niños laticas sem prévia determinação da autoridade. Pode colocar a criança, assim, urgentemente lá, sem o juiz deixar? Pode, mas no máximo em 24 horas tem que ir lá comunicar ao juiz, porque você não vai deixar a criança na rua, né? Então, essas entidades que mantêm o programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher as crianças e adolescentes sem a prévia determinação da autoridade competente, fazendo a comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e juventude, sob pena de responsabilidade. 24 horas tem que falar para o juiz, ok? Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, e, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar local. Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar, tomará as medidas necessárias. Então, é o juiz que vai receber essa comunicação que a criança está lá, vai ouvir o promotor, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar local, vai tomar as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança. A família volta para casa. Ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para o seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar institucional ou a família substituta. Se por qualquer razão isso não for possível ou recomendável, para o seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar institucional ou a família substituta. Se não der para voltar para casa, ou não for recomendável, né? Porque existe de tudo, requer o seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar institucional ou família substituta. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, dentre outras. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras. Observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes, não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão da internação. Então, observar os direitos e garantias que são titulares os adolescentes, não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação, oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades de grupos reduzidos, preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente, diligenciar no sentido do restabelecimento da preservação dos vínculos familiares, comunicar ao juiz periodicamente os casos em que se torne inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares, oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e objetos necessários à higiene pessoal. Então, oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança dos objetos necessários à higiene pessoal. Oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos. Oferecer vestuário, roupa, comida suficiente e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos. Oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos, farmacêuticos. Propiciar escolarização, profissionalização. Propiciar atividade cultural, esportiva, de lazer. Quanta coisa que tem que fazer. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. Eu já tenho engasgo, né? Proceder ao estudo social e pessoal de cada caso. Estudo social e pessoal de cada caso. Reavaliar periodicamente cada caso, caso a caso, com intervalo máximo de 6 meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente. Informar periodicamente o adolescente internado sobre sua situação processual.
comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescente portador de moléstia infecto-contagiosa, fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes. Fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes. Você vai fornecer um comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes. Manter programas destinados a apoio e acompanhamento de egressos. Manter programas destinados a apoio e acompanhamento de egressos são os que saem, né? Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania, daqueles que não tiverem. Manter arquivo, anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parente, endereço, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação dos seus pertences e demais dados que possibilitem a identificação e a individualização do atendimento. Aplicam-se no que couber as obrigações constantes deste artigo às entidades que mantêm programa de acolhimento familiar institucional. Mas eu estava falando de quê? Que mantém programa de acolhimento familiar institucional, e essa aqui é de quem? Internação. Eu estava falando de tudo da internação, também se aplica aos de acolhimento institucional e familiar. No cumprimento das obrigações desse artigo, as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. Então, no cumprimento das obrigações, a que alude este artigo, no cumprimento das obrigações a que alude este artigo, as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. No cumprimento das obrigações a que alude este artigo, no cumprimento das obrigações a que alude este artigo, as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. E as entidades públicas ou privadas que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter em seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e a reportar ao Conselho Tutelar suspeita ou ocorrência de maus tratos. Então, as entidades públicas ou privadas que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter em seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeita ou ocorrência de maus tratos. Então, essas entidades privadas ou públicas que abriguem ou recepcionem criança e adolescente, mesmo que temporariamente, só um pouquinho, devem ter em seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeita ou ocorrência de maus tratos.